Os partidos políticos são mesmo necessários? É uma pergunta com muita atualidade. Curiosamente, ela faz manchete no nosso jornal Fraternizar, número 174, correspondente ao trimestre julho-setembro deste ano de 2009. Como podem ver, é assim a manchete. É uma pergunta que tem que ter um texto a suportá-la. E é uma pergunta oportuna, é surpreendente. Porventura, mais surpreendente ainda será a resposta que o texto que dá suporte à pergunta, precisamente o editorial do jornal, dá. O editorial, como é de uso e de praxe, desde o número 0 até agora, tem sido sempre, regularmente, da responsabilidade do diretor do jornal, que no caso sou eu próprio. E então fica a pergunta, e vou dizer para vocês, vou dizer o texto desse editorial, que suporta a pergunta e a justifica, e a fundamenta também. Vamos escutar, sobretudo, com o coração. Mesmo que, ao escutar, compreendamos e percebamos que as palavras nos estão a conduzir por caminhos que não são os habituais, que não são os da voz dominante, porque os caminhos da verdade, os caminhos que nos fazem livres, autónomos, sujeitos, protagonistas, normalmente são caminhos estreitos, difíceis, percorridos por poucas pessoas, porque as maiorias gostam mais de tudo o que é fácil. E o poder sabe muito bem manipular as massas. Tem muita dificuldade em manipular as minorias lúcidas, conscientes, escolarizadas e, sobretudo, humildes. Minorias que não querem fazer-se ricas na vida, mas que optam por ser pobres e manter-se pobres a vida inteira. E, sobretudo, viverem sempre organicamente com os mais pobres. Então vou dizer o texto do editorial. Dizem-nos uma e outra vez, até à exaustão, que sem partidos políticos não há democracia. Os maiores defensores desta tese são todos os principais dirigentes dos próprios partidos políticos. É óbvio. O que à partida já dá para suspeitar que aquela reiterada afirmação traz água no bico, que é uma expressão popular muito feliz para dizer o que a gente entende com ela. É uma afirmação manifestamente interesseira, que é o que quer dizer trazer água no bico. É uma afirmação corporativa que interessa só a uns quantos, aos daquela corporação, aos dirigentes dos partidos políticos da direita e à esquerda, e aos candidatos a dirigentes dos partidos políticos. Convém que as populações interiorizem esta reiterada tese e a façam sua. Convém. E a façam sua de forma acrítica, claro. E as populações educadas, amestradas que são, desde o berço, a escola, as catequeses paroquiais e os grandes meios de comunicação social, para viverem habitualmente no registro da lei do menor esforço, nas rotinas e no automático. Pensar criticamente consome muita energia e por isso é próprio de poucas,
não é próprio das massas, as populações fazem facilmente sua aquela tese e continuam aí disponíveis para encher estádios de futebol dos milhões, para ver em direto na TV ou em diferido todos os jogos de futebol dos milhões, intervalados pelos famigerados morangos com açúcar e outras novelas que tais, todas cientificamente inventadas e encenadas para produzirem atrasados mentais em série e garantirem que as novas gerações crescerão em idade, em corpos esbeltos e em superficiais e variados saberes, mas nunca, nunca em consciência crítica. Muito menos ainda crescerem em sabedoria e em graça. É sabido que houve uma vez na história da humanidade um homem, está aqui escrito com maiúscula, um homem que cresceu em consciência crítica, em sabedoria e em graça. Só que depressa tiveram de desfazer-se dele na cruz do império e do templo coligados entre si, porque esse homem, com maiúscula, não só não cooperava com eles, como ainda por cima os desmascarava e denunciava como filhos do diabo, isto é, como filhos do ídolo, concretamente do Deus ídolo dinheiro, acumulado, concentrado, de sua natureza compulsivamente mentiroso, pai gerador de mentira e assassino, assassino das pessoas e dos povos da terra e até da própria terra. Que isso faz o senhor dinheiro e os seus agentes, a quem ele paga bem para isso. E ambos sabem disso. E como ambos sabem disso, estão mais do que prevenidos e fazem as coisas de tal maneira, até científica, para que nunca mais na história haja mulheres, homens, assim como esse homem com maiúscula. Apenas haja seres humanos nos antípodas desse homem com maiúscula, que eles mataram. Pode parecer politicamente incorreto, absurdo, mas eu venho aqui denunciar a mentira daquela tese reiterada pelos dirigentes dos partidos políticos à direita e à esquerda. Ela pode ser verdadeira e é, mas apenas para que possa funcionar esse tipo de democracia que tentam impingir-nos como o menos mau de todos os regimes de poder político. Mas é uma rotunda mentira em relação à fundação de uma ordem mundial outra que tenha as pessoas e os povos da Terra como sujeitos, como protagonistas. Uma ordem mundial que dê a oportunidade e estimule a criação de sociedades feitas de pessoas e de povos que deem tudo de si, segundo as suas reais capacidades, e recebam, usufruam de tudo, segundo as suas reais necessidades, sem nunca acumularem, concentrarem nada. Esta é uma outra ordem mundial que está ainda por se iniciar. Já prosseguiremos.